O Vale do Rio das Mortes não perdoa fraco. E Benedita sabia disso desde os 7 anos, quando o pai morreu afogado tentando cruzar o rio na cheia, e a mãe, 3 meses depois, foi entregue como pagamento de dívida para a casa Venturini. Ela foi junto, não como filha, como inventário. A casa Venturini era o maior sobrado de pedra e cal da região de Barbacena, no coração de Minas Gerais, erguido com o ouro que os Venturini haviam arrancado das minas antes da coroa portuguesa secar os veios. O barão Heitor Venturini era um homem de mãos finas e voz mansa, o tipo de homem que nunca levanta a voz porque nunca precisou. Tinha outros que faziam barulho por ele. O gerente da casa se chamava Ivo. Ivo tinha olhos de lagarto e um bastão de jacarandá que ele chamava de o educador. Benedita tinha aprendido, desde que chegou àquela casa com 12 anos, que o educador ensinava mais rápido que qualquer palavra. Naquela manhã de junho de 1887, um ano antes da abolição que ninguém ainda sabia que viria, ela estava ajoelhada no corredor de mármore do sobrado, esfregando o piso com um pano úmido. Os joelhos doíam, as mãos rachadas sangravam nas bordas. O cheiro de cera quente e mofo antigo impregnava o ar Benedita. A voz de Ivo era sempre assim, baixa, próxima demais. Ela não levantou a cabeça. O barão tem visita hoje. Tropa de comércio vindo do sul. Você vai servir na mesa. E vai sorrir, entendeu? Não aquele sorriso de defunto que você faz. Sorrir de verdade. Ele desceu o bastão e tocou o queixo dela, forçando a cabeça para cima. Olho no chão quando entra, olho no chão quando sai. Se algum dos homens fizer pergunta, você responde sim, senhor, e cala a boca. Entendeu? Sim, senhor. Ivo saiu satisfeito. Benedita voltou o olho para o mármore. E foi então que ouviu o som de cascos no pátio de pedra. Muitos cavalos. Vozes do sul, de gente que não conhecia aquele corredor, aquele cheiro, aquele som do bastão. Ela não sabia ainda que um desses homens ia mudar tudo. A tropa que chegou naquela manhã vinha de Sorocaba, no interior de São Paulo, conduzindo uma tropilha de moares para venda nas fazendas de café da região. Era um comércio lucrativo, o café precisava de tração animal tanto quanto de braço humano. E os tropeiros que faziam esse caminho eram homens acostumados a léguas de estrada. Silêncio de mato fechado e a linguagem direta de quem não tem paciência para rodeio. O líder da tropa se chamava Arthur, 38 anos, filho de tropeiro, neto de tropeiro. Largara a herança do pai numa cidade pequena porque não conseguia ficar parado num lugar que não cabia o tamanho do que ele sentia. Era alto, seco, com mãos que pareciam raízes de ipê, fortes, ásperas, mas capazes de curar um animal ferido com uma delicadeza que surpreendia quem não o conhecia. Carregava no coldre direito um revólver de cabo de osso. No coldre esquerdo uma bíblia fina e gasta que a mãe havia dado quando ele partiu. Usava os dois com a mesma convicção, costumava dizer mestre Norberto, seu parceiro de viagem há 15 anos. Um homem de 60 e tantos anos com barba de profeta e memória de elefante. Arthur não era um homem de briga. Mas era um homem que não conseguia fingir que não via o que estava vendo. E o que ele viu, quando Benedita entrou na sala de jantar do barão Heitor com uma travessa de prata nas mãos, foi o suficiente para mudar o rumo daquela viagem inteira. Mas isso não era o pior. Benedita entrou na sala com os olhos no chão, como Ivo havia mandado. A mesa estava posta para 12, o barão Heitor sentado na cabeceira, vestido com um terno de linho branco imaculado, a cadeia de ouro no colete brilhando à luz dos castiçais. Ao redor dele, os homens da tropa, poeirentos, desconfortáveis nos assentos para tentar. Arthur estava no meio da mesa, costas para a janela. Benedita se aproximou para servir o vinho. Inclinou a garrafa. E foi nesse momento que a janela ao fundo bateu com uma rajada de vento frio do inverno mineiro. O som foi seco, como um estalo. Benedita não deixou cair a garrafa, mas o vinho transbordou pela borda da taça do barão, manchando a toalha bordada. O silêncio que se instalou foi cirúrgico. O barão olhou para Benedita. Não disse nada. Não precisou. Do canto da sala, Ivo já se movia, desastrada. O bastão de jacarandá desceu no ombro de Benedita com um estalo que fez 2 dos tropeiros se levantarem instintivamente. Ela não gritou, não chorou, apenas absorveu o golpe com uma rigidez de quem aprendeu que reagir custa mais caro que aguentar. Mas a mão direita que segurava a garrafa tremeu, e Arthur viu, não viu o tremor de susto.
Viu o tremor de quem já conhece aquele som de bastão tão bem que o corpo responde antes do pensamento. O mesmo tremor que ele havia visto em animais que chegavam quebrados nas tropas, não o medo do golpe em si, mas o medo de um som que o corpo associou ao golpe a tempo demais. "A moça tá bem, senhor?" disse Arthur. A voz saiu mais grave do que ele pretendia, direta demais para o protocolo da mesa do barão. O barão Heitor levantou sobrancelha. "A moça cumpre seu trabalho, tropeiro. Preocupe-se com suas mulas." Risos discretos ao redor da mesa. Arthur não sorriu. Seus olhos foram para Benedita, e ela, num reflexo que não havia calculado, levantou o olhar por uma fração de segundo. Foi o suficiente. Arthur viu o que morava nos olhos dela. Não era tristeza. Tristeza é emoção. O que ele viu era a ausência de emoção. A camada protetora que uma pessoa constrói quando sentir ficou perigoso demais. Ele havia visto aquilo antes, uma vez, num animal que chegara a ele com as costelas marcadas de chibata, que não reagia mais nem à dor nem ao afago, que havia aprendido que qualquer coisa que viesse do mundo era ameaça. Aquele animal havia levado 6 meses para voltar a confiar numa mão estendida. Arthur olhou para o bastão de Ivo, depois olhou para o barão. "O senhor empresta essa mulher por um momento?" "O que o tropeiro disse? Só um momento. Ela derramou porque eu me mexi rápido e bati na garrafa sem querer. A culpa foi minha. Quero pedir desculpa a ela como manda a criação." A sala ficou em silêncio absoluto. O que veio depois foi ainda mais cruel. O barão Heitor colocou o guardanapo sobre o colo com a lentidão de quem está pensando em todas as formas de responder. "Você tem uma criação curiosa, tropeiro. Na minha casa serviçal não recebe pedido de desculpa, recebe ordem." "Com respeito ao senhor barão", disse Arthur, sem desviar os olhos do homem, "essa é justamente a diferença entre a criação do senhor e a minha." O silêncio que veio depois foi de outro tipo. Era o silêncio de quando uma faísca encontra palha seca. O barão Heitor não expulsou Arthur naquela hora. Homens como o barão não tomam decisões no calor. Eles esperam, calculam. E quando agem, agem de forma que não possa ser revertida. O jantar terminou sem mais incidentes. Arthur comeu em silêncio, observando. Mestre Norberto, ao seu lado, comia com a cabeça baixa, mas os olhos em tudo. Depois do jantar, enquanto os outros tropeiros iam para o rancho nos fundos da propriedade, Arthur ficou no pátio, cuidando dos animais sob o luar frio de junho. Foi quando Benedita apareceu. Ela veio trazer água para os moares, como Ivo havia mandado. Cabeça baixa, passos rápidos, sem olhar para os lados. Arthur não disse nada enquanto ela despejava a água no coxo, mas quando ela ia se virar para sair, ele falou, a voz baixa, sem tirar os olhos do animal que estava escovando. "Você tá bem?" Benedita parou. Ninguém havia feito aquela pergunta para ela em muitos anos. A pergunta era tão simples e tão estranha que ela não sabia que resposta dar. "Sim, senhor." "Não perguntei se você estava obedecendo. Perguntei se você estava bem." Ela ficou parada por um momento longo, e então, sem querer, sem calcular, sua mão direita foi ao pulso esquerdo, um gesto automático, de quem toca uma dor velha sem perceber. Arthur viu. No pulso esquerdo de Benedita, parcialmente coberto pela manga do vestido, havia uma cicatriz antiga, fina mas longa. A marca não é de um bastão que havia deixado de ser educador para ser algo muito pior. Ele não disse nada sobre a cicatriz. "Qual é o seu nome?" "Benedita." "Benedita." Ele repetiu como se estivesse guardando. "Eu sou Arthur, a gente parte amanhã de manhã, mas antes de ir eu preciso saber uma coisa." Ela esperou. "Você quer sair daqui?" A pergunta caiu no pátio como uma pedra em água parada. Benedita olhou para ele pela primeira vez de frente. Os olhos dela, 2 círculos escuros que haviam aprendido a não revelar nada, por um segundo revelaram tudo. E ninguém estava preparado para aquilo, porque a resposta que saiu da boca dela não foi sim, não foi não. Foi uma risada, curta, amarga, enferrujada de tanto não usar. "Sair para onde, tropeiro? Eu não tenho nem certidão de batismo. Para a lei eu não existo." "Para a lei, muita coisa não existe", disse Arthur. "Mas o senhor Norberto tem um cunhado que é tabelião em Barbacena. E documentos, Benedita, são só palavras no papel. Palavras se escrevem." Ela ficou olhando para ele por um tempo longo. "Por que o senhor faria isso?" Arthur parou de escovar o animal, virou-se para ela completamente. "Porque eu já vi esse olhar antes, num bicho que chegou até mim quebrado. E eu me arrependo até hoje de não ter chegado mais cedo. O plano era simples."
Simples demais, diria mestre Norberto mais tarde, para um lugar tão complicado quanto a Casa Venturini. Antes do amanhecer, enquanto a tropa preparava a partida, Benedita sairia pelos fundos com o que coubesse numa trouxa. Norberto teria um cavalo extra encilhado entre os muares. Ela montaria escondida no meio da tropilha, coberta por uma capa de couro, até chegarem ao primeiro arraial, onde o cunhado tabelião esperaria para lavrar os documentos. O barão Heitor acordava tarde. Ivo fazia a ronda às 6. Eles partiriam às 4:30. Foi o que aconteceu, por 40 minutos. Às 5:15, quando a tropa já estava a 2 léguas da fazenda, o som de cascos veio de trás. Muitos cascos. Mas isso não era o pior, não eram os capangas de Ivo. Eram cavaleiros da Guarda Nacional, 3 homens fardados, com o brasão da província no peito e papéis na mão. Alguém havia avisado antes mesmo da partida. O barão tinha ouvidos dentro da própria tropa. Parem em nome da lei. Arthur fez sinal para a tropa parar, virou o cavalo. Ficou olhando para os guardas com uma calma que Norberto conhecia bem. A calma de quem já decidiu o que vai fazer e está apenas esperando o momento certo. O senhor está conduzindo propriedade do barão Heitor Venturini sem autorização, disse o guarda-frente, um homem gordo com bigode farto e olhos pequenos. Entregue a mulher e siga seu caminho. Propriedade, repetiu Arthur. Propriedade. Arthur tirou do bolso do colete um papel dobrado, estendeu para o guarda. Carta de alforria. Lavrada ontem à noite pelo tabelião Honorato Pires, de Barbacena. Assinada e selada. O guarda pegou o papel, olhou de novo. Isso é falsificação. Pode conferir o selo, pode chamar o Honorato, pode ir até o cartório. Não preciso ir a cartório nenhum. Tenho ordem do barão. A ordem do barão, disse Arthur, a voz descendo um tom, não vale mais que a lei do império. E a lei do império diz que papel lavrado em cartório tem validade. O senhor quer negar papel de cartório? O guarda gordo ficou vermelho. E foi quando Benedita fez algo que ninguém havia combinado. Ela desceu do cavalo, caminhou até o guarda, ficou parada diante dele, a trouxa na mão, o queixo levantado com uma dignidade que parecia ter vindo de algum lugar que o bastão de Ivo nunca havia conseguido alcançar. Meu nome é Benedita Pires, disse ela. A voz não tremia. Esse é meu nome agora, lavrado em cartório, como o homem disse. Eu não sou propriedade de ninguém. E se o senhor quiser me levar de volta, vai ter que me arrastar, e quando me arrastar todo mundo nessa estrada vai ver, e um dia alguém vai escrever o que viu. O silêncio que se instalou na estrada de terra vermelha foi absoluto. O que veio depois foi ainda mais cruel. O guarda gordo olhou para os 2 lados, para Arthur, para Benedita, para os outros tropeiros que haviam se posicionado em semicírculo sem que ninguém desse ordem. E então olhou para o papel de novo, dobrou, devolveu. Sigam o caminho, disse ele, virando o cavalo. A tropa ficou em silêncio até os cascos da guarda sumirem na curva da estrada. Foi Norberto quem quebrou o silêncio com aquela voz de quem já viu muita coisa e ainda se surpreende. Menina, disse o velho, olhando para Benedita, onde você foi buscar? Benedita olhou para o próprio pulso, para a cicatriz. Eu estava guardando faz tempo, respondeu ela. Chegaram ao arraial de São Gonçalo do Pinheiro 2 dias depois. O cunhado de Norberto, Honorato, um homem miúdo com óculos de arame e mãos sempre sujas de tinta, havia de fato lavrado os papéis, mas com uma ressalva que Arthur não havia contado para Benedita no pátio da fazenda. O barão Heitor havia contestado a alforria antes mesmo de eles partirem. Havia enviado um emissário a Barbacena com uma contrapetição. Havia colocado em movimento uma máquina jurídica que levaria meses, talvez anos, para resolver. Benedita estava livre no papel, mas não estava segura. Arthur reuniu a tropa no rancho do arraial. Explicou tudo. Então o barão não vai parar, disse um dos tropeiros. Um jovem chamado Florindo que havia se juntado à causa sem ser chamado, por pura indignação. Não vai, confirmou Arthur. E a gente? Arthur olhou para Benedita, que estava sentada num canto, ouvindo tudo com aquela atenção absoluta de quem passou a vida inteira precisando ler o ambiente para sobreviver. A gente não fez nada errado, disse Arthur, e não vai fazer, mas também não vai recuar. Mas isso não era o pior, porque naquela noite uma carta chegou, trazida por um menino de recados que nem sabia o que carregava. A carta era do barão Heitor, endereçada a Benedita. Ela abriu, leu,
e a cor foi embora do rosto dela de uma forma que Arthur nunca havia visto em ninguém. Ela entregou a carta para ele sem dizer uma palavra. Arthur leu. A carta não era uma ameaça, era pior, era uma revelação. O barão Heitor Venturini informava, com a frieza de quem escreve contrato, que a mãe de Benedita, a mulher entregue como pagamento de dívida 20 e tantos anos atrás, não havia morrido de doença, como lhe haviam contado. Havia sido vendida para uma fazenda no Grão-Pará, no extremo norte do país, e ainda estava lá. Naquela noite, Benedita ficou sentada na soleira do rancho por horas, olhando para o céu de estrelas abertas do interior mineiro. Arthur sentou-se ao lado dela. Não disse nada por um tempo longo. Eu passei a vida inteira achando que não tinha ninguém, disse ela por fim. A voz era baixa, mas não tremia. Eu construí tudo em cima disso. Que eu era sozinha, que não tinha raiz. E agora eu sei que me roubaram até a solidão. Ela parou. Eles não só me prenderam, eles me convenceram de que as grades eram o mundo. Arthur ficou olhando para ela. Benedita, a carta do barão era para te paralisar, para você parar de lutar pela liberdade sua, para correr atrás da liberdade dela. Eu sei. E? Ela virou o rosto para ele, e pela primeira vez desde que Arthur a havia visto no corredor de mármore, os olhos dela não estavam vazios nem blindados, estavam decididos. E eu vou buscar as duas coisas, disse ela. A minha liberdade e ela, não uma ou outra. As duas. Arthur ficou em silêncio por um momento. Depois tirou a Bíblia gasta do cômodo esquerdo, abriu numa página marcada com um pedaço de couro seco, entregou para ela sem dizer qual versículo era. Benedita leu. E algo no rosto dela mudou, não amoleceu, mas firmou, como argila que encontra o forno. E ninguém estava preparado para aquilo, porque mestre Norberto entrou no rancho com uma expressão que os dois conheciam, a expressão de notícia que não pode esperar. O barão mandou vir o comendador Ferreira, disse o velho, a voz grave. E o comendador traz consigo 2 advogados da corte e uma ordem do juiz de paz provincial. Ele parou. Eles chegam amanhã ao meio-dia. O sol estava saindo quando Benedita levantou do chão de terra do rancho. Ela não havia dormido, mas havia pensado, e havia chegado a um lugar dentro de si que não conhecia, um lugar que o bastão de Ivo, a voz de Ivo, os anos de mármore, cera quente e joelhos doendo não haviam conseguido alcançar. Ela foi até o coxo de água, lavou o rosto, olhou para o próprio reflexo na superfície quieta. Uma mulher de 20 e poucos anos que parecia mais velha e que pela primeira vez entendia que essa diferença entre a idade que tinha e a que aparentava não era fraqueza, era evidência. Era a prova, inscrita no corpo, de que ela havia carregado coisas que não eram para carregar, e havia carregado mesmo assim. Quando Arthur veio buscar a sela para os cavalos e a encontrou assim, parada diante do reflexo, ele não perguntou nada. Ela falou sem que ele perguntasse. Samuel disse uma coisa para mim uma vez. Arthur levantou a sobrancelha. Ela nunca havia mencionado esse nome. Um velho que cuidava dos animais do barão, ele disse: menina, a diferença entre o escravo e o livre não é quem tem o papel, é quem acredita que merece o ar que respira. Arthur ficou olhando para ela. E você acredita? Benedita olhou para o reflexo na água uma última vez. Depois virou-se para o dia que estava abrindo sobre os morros de Minas. Ainda estou aprendendo, disse ela. Mas hoje eu vou enfrentar o comendador, os advogados e quem mais o barão mandar. E eu vou fazer de pé, com o nome que eu escolhi. Ela ajustou a trouxa no ombro. Depois disso, a gente vai buscar minha mãe. Você acabou de ouvir o começo de uma história que o Brasil esqueceu de contar. Benedita não era personagem de livro. Era o nome que não foi preservado em inventário nenhum, porque inventários registram propriedade, não pessoas. Ela era uma das centenas de milhares de mulheres que o sistema escravocrata brasileiro transformou em braço, em lombo, em silêncio. E que resistiram mesmo assim, de formas que os documentos oficiais não sabem registrar. Se essa história ficou com você, se a imagem de Benedita, lavando o próprio rosto e escolhendo enfrentar o dia, ficou em algum lugar dentro de você, então faz o que ela não pôde fazer na época. Conta. Compartilha com alguém que precisa ouvir que resistência não precisa de arma. Às vezes precisa só de um nome escolhido e de um reflexo encarado de frente. Nos comentários me diz: o que Benedita te ensinou? E qual foi o momento da história que te parou? Nos vemos no próximo vídeo.